dia, investidores. Hoje, sexta-feira, dia 30/6. Estou aqui com a presença ilustre do Felipe Borba. Felipe está com a gente já há algum tempo, quase que desde o princípio, né, Felipe? Ele está bem habituado com as câmeras, ele é o cara que faz as gravações aqui pra gente no dia a dia pro IPTV, enfim, fala de mercado pra galera, a maioria de vocês já deve conhecê-lo, mas eu queria seguir o que é de praxe aqui. Borba, se apresenta aí pra gente, conta um pouquinho da sua história, sua formação, como é que você veio parar na mesa de Investment Solutions, sócio da RP Capital, hoje super bem conceituado aqui entre a turma da RP. Bom dia. Bem, estou aqui na RP desde um pouquinho antes do começo, na verdade, né? Antes de sermos RP. Já são mais de 10 anos aí, quase 11 anos. Eu sou formado em administração de empresas pela USP aqui de Ribeirão Preto e estou na RP já há 10 anos, passei acho que por quase todas as áreas que se possa passar na RP, né? Comecei como todos, como assessor, captando a própria carteira de clientes e a partir daí fomos evoluindo juntos, né? À medida que a RP foi crescendo e precisando de desenvolver outras áreas, eu fui crescendo junto com a RP e passando por outras áreas. Já passei pela mesa de renda variável, já fui gestor do private, já fui assessor e hoje, com mais 3 sócios, estou na mesa de Investment Solutions, que é uma mesa que cuida praticamente de todos os produtos de investimento, exceto renda variável. Acho que é uma mesa super importante pela amplitude que isso dá na carteira do cliente. E é exatamente sobre a mesa que eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. O pessoal os nossos clientes, a maioria deles, que é atendido aqui pelo Private, já conhece os bankers, sabe um pouquinho ali do dia a dia, de como vocês ajudam o assessor. A gente sabe que o mercado é muito complexo, tem muitas alternativas de investimento, cada uma delas tem sua peculiaridade e a gente sabe o quão difícil é para o assessor estar no dia a dia ali com o cliente, junto ao cliente, atendendo o cliente, se preocupando com o cliente, entendendo as dores dos clientes e ao mesmo tempo fazendo toda essa leitura de mercado para absorver diante do mercado quais são as melhores opções para o cliente. E o banker, né, da Investment Solutions, que a gente chama de banker, ele acaba sendo um filtro, né? Como é que funciona isso no dia a dia? Conta pro pessoal qual que é o trabalho de um banker na mesa de Investment Solutions. O trabalho do banker é tentar, junto com o assessor, definir a parte macro da carteira do cliente e principalmente a parte micro, que é onde o assessor talvez não tenha tempo de esmiuçar tantos detalhes assim. É o que a gente sempre falou desde o começo, né? Nenhum assessor ou nenhuma pessoa que está aqui dentro da RP vai conseguir saber tudo e nem vai ter tempo para fazer tudo. Então o nosso dia a dia é filtrar dentro de cada categoria de produto que cabe para aquele cliente, o que é o ideal para a carteira dele, filtrar, por exemplo, alguma coisa relacionada a risco de crédito, filtrar quais são as ofertas disponíveis naquele mês, o que vai encaixar melhor e dar para o assessor a liberdade e o tempo para ele efetivamente fazer relacionamento com o cliente, poder estar na rua captando, poder sair de férias tranquilo, tendo uma pessoa para cuidar da carteira dos clientes, enfim. Tentar dar conforto no dia a dia do assessor para que ele possa se dedicar àquilo que é o principal, que é crescer a base de clientes, e cuidar dos clientes que já estão na base deles. Então, a gente sempre fala que a definição de uma carteira de investimentos, quando ela é feita em 2 pessoas, geralmente ela é mais assertiva ao perfil do cliente quando é feita na diferença quando é feita por uma pessoa só. Antigamente a gente falava que era 4 mãos, né? O cliente e o assessor. Exato, hoje já são 6, muitas vezes 8, né? Porque também entra um banker de renda variável ali para ajudar. E quais são os produtos que a mesa de Investment Solutions olha? Que classe de ativos que vocês olham dentro da carteira dos clientes? Hoje nós olhamos tudo que não é renda variável. Nós olhamos fundos de investimento, né? São mais de 700 fundos na plataforma. É importante essa curadoria para que a gente defina quais são os fundos que fazem perfil. Mas a XP já não faz isso previamente para a gente? Ela tem algumas carteiras recomendadas e tem alguns fundos mais indicados, mas nós sempre temos uma visão crítica, né, óbvio, de quais são os fundos que realmente a gente gosta de colocar na carteira. Ou seja, a nossa mesa de Investment Solutions ela é um segundo filtro à XP antes de chegar no cliente. Exatamente. Legal. Além de fundos, trabalhamos com renda fixa, e tem muita coisa boa saindo ultimamente, o juro alto está excelente para renda fixa. Nós trabalhamos desde a alocação de qual o perfil do cliente em relação a quanto ele vai ter de inflação, quanto ele precisa de pré, quanto ele precisa ter de pós, qual é a liquidez que ele precisa na carteira. E fora isso, o micro, né? Qual produto especificamente em cada uma dessas caixinhas a gente vai conseguir colocar. O que vai precisar ser feito ali. Fora a renda fixa, começou a surgir muita coisa nova,
fundos imobiliários setipados, fundos ligados ao agro, né, os FIAGROS, private equity. O que é o fundo setipado? O fundo setipado é basicamente um fundo imobiliário ou um fundo ligado ao agro que não é listado em bolsa. Então, em vez dele ser listado em bolsa e ter suas cotas negociadas e oscilando diariamente, ele tem um registro na CETIP, tá? E isso gera para o cliente uma tranquilidade em relação à volatilidade. A cota não fica oscilando na carteira do cliente. Exato. Você não vai acordar amanhã, aconteceu alguma coisa muito ruim no mercado lá fora, por exemplo, e os fundos imobiliários aqui, que na teoria não tem relação nenhuma com isso, oscilavam, porque o mercado oscila por uma questão de liquidez, né? É semelhante ao investimento imobiliário que o cliente faz na economia real, né? Ele compra um imóvel lá, mas ele não fica vendo atualização de preço todo dia. Ele sabe quanto vale, e quando ele quiser vender, ele vai vender quando tiver bom de vender, no preço que ele quer vender, pela oportunidade que ele tiver. Ele não precisa ficar alguém dando preço para ele o tempo todo, ele sabe quanto vale, não é isso? Exato. É como se você tivesse realmente o imóvel e a cota daquele fundo marca na carteira do cliente no valor patrimonial do fundo. Então marca efetivamente o que tem de patrimônio ou o que ele tem de recebível, enfim, tudo que ele tem ali dentro. E esses fundos pagam bons dividendos, tá? E também são isentos de imposto de renda no dividendo. Então, você pensando hoje numa alocação estratégica, é praticamente impossível ficar sem alguma coisa de setipado para um cliente que quer uma liquidez boa e precisa de renda mensal. Isenta de IR para a pessoa física, isso que é mais importante. É muito bom mesmo. De fato, é um produto muito interessante. Tem saído bastante. O Borba, e me fala uma coisa, cara, uma coisa que eu ouço muito e eu fico chateado quando eu vejo, cara, o pessoal falando de COI. Né? Eu sou um cara que tem COI na carteira, né? E aí eu vejo esses Instagramers aí, os caras ficam postando COI não sei o que, COI não sei o que lá, COI não sei o que lá. Tudo bem, os primeiros COIs quando surgiram, eles de fato tinham um custo mais alto, mas hoje eu vejo opções de COI muito interessantes, mas o cliente, na ponta final, como ele está influenciado, ele muitas vezes deixa de entrar em oportunidades muito boas para ele, por influência dessas redes sociais aí, onde o pessoal usa o COI para ganhar seguidor. Porque você falar mal de algo gera muito mais atratividade do que você falar bem, né? Então, explica para mim, como que você está vendo o COI hoje? Os COIs lá de 2016, 17 e 18 são totalmente diferentes do que nós temos hoje, né? O mercado, óbvio, tudo tende a evoluir. O mercado de COI também evoluiu muito nos últimos anos. Então, hoje, nós temos praticamente nenhum COI que não tenha taxa fixa. Então, isso já te dá um conforto para o investidor, por quê? Preserva o custo de capital, ou seja, o dinheiro dele não vai ficar parado. Lá atrás, os COIs praticamente não tinham taxa fixa, alguns não deram certo, e muitos influencers começaram a falar mal de COI por conta disso. E o COI é uma casca, né? Exato. Você está falando mal de uma casca. Você falar mal de COI, você está falando mal de uma casca. Você não está analisando o que tem lá dentro, o produto que tem lá dentro. Qual que é a estratégia? A que remete aquela estratégia? O que está sendo feito ali? COI é só uma casca. Exato. Né? São esses dois fatores que eu acho que são falados de forma muito errônea. Por quê? Primeiro que qualquer coisa pode estar dentro de um COI. Você pode ter COI de bolsa, de renda fixa, de dólar, internacional, de fundo, petróleo, de ouro, qualquer commodity, qualquer coisa que tenha opção listada em algum lugar no mundo, você consegue colocar dentro de um COI. Certificado de uma operação estruturada. Operação estruturada, para um fim, o objeto que está lá dentro pode ser de qualquer mercado. Exato, o COI é só o certificado. Aí lá dentro você tem inúmeras possibilidades. E o ponto que eles falam que o COI é um negócio extremamente rentável para quem vende, que não é. Aliás, se você analisar o prazo do COI, é um péssimo investimento, né? É um péssimo investimento por um assessor. Para quem vende, porque ele recebe a comissão uma vez, é um produto que paga uma comissão ok por um prazo super longo. Então não é um negócio que... de um ativo que não tem liquidez, né? Exato, a liquidez não é boa no secundário. Então, a crítica vem porque muita gente fala que se ganha dinheiro com isso, mas é um produto extremamente tranquilo em relação ao comissionamento, não é nada fora do que existe em outros produtos, e inclusive é pior. E hoje tem muito cliente que tem uma visão um pouco mais crítica, se interessando novamente por COI, olhando o produto de fato e não se importando com o que o influencer fala. E é o papel da nossa mesa, dos nossos bankers, mudar a opinião das pessoas, fazer as pessoas entenderem para decidir melhor, porque elas estão sendo muito mal influenciadas, né? Inclusive, temos recebido demanda de alguns clientes interessados em COIs que foram por e-mail, que não foram ativamente prospectados e está saindo bastante coisa, porque hoje tem COI vinculado a empresas listadas lá fora,
com taxa pré de 17%, por exemplo. Taxa pré-fixada é 17% ao ano. Ao ano. Que não estava no nosso radar, mas que veio para a gente. 17% no período, deve ser. É 17% ao ano com algumas condições. COI de Pemex, por exemplo, que é a petrolífera mexicana. Legal. Saiu esses tempos e alguns clientes gostaram. Top. Bob, saindo um pouco de COI, falando na linha do custo ainda, tá? A gente falou do custo do COI. A mesa de renda fixa, a gente sabe que quando o cliente acessa o mercado secundário, óbvio que tem um custo, né? Que nem o câmbio, né? Você vai acessar o câmbio, você vai comprar o dólar, você tem um preço para compra e um preço para venda, né? Que é o custo da operação. Como que a gente faz na nossa mesa hoje para minimizar esses custos que o cliente paga na renda fixa? A melhor forma de minimizar custo que o cliente paga na renda fixa é entrando nas ofertas. É o que a gente fala, pessoal. As ofertas são importantes porque quem está pagando esse custo de distribuição é a empresa que está emitindo. É o emissor. Que está captando dinheiro. Então é super importante. O pessoal fala, eu não quero ficar ligando para o meu cliente porque parece que eu sou vendedor. Não, você tem que explicar para o seu cliente. Né? Exato. Você está sendo vendedor sim, mas você está fazendo o quê? Você está oferecendo para ele o produto quando ele está numa linha sem custo. Então é super importante que ele seja impactado e ele tome uma decisão melhor. Se eu quero, se eu não quero, mas é aquele momento, é o momento de tomar essa decisão, não é isso? Exato. As ofertas primárias, né, quando o título sai ao mercado, é o primeiro momento em que o título está sendo vendido. E quem está pagando aquele custo, seja um crédito privado, por exemplo, é a empresa que está captando. Ou se for uma letra financeira, que é um produto, uma emissão bancária, é o banco que está emitindo que está pagando. Então você está, entre aspas, pegando aquele título num valor justo, vamos dizer assim, e sem custo nenhum. É o melhor momento. Geralmente essas ofertas são mais complicadas de trabalhar porque tem prazo, às vezes dá rateio. Tem o dia certo para liquidar, o dinheiro tem que estar na conta naquele dia. Exato, não é simplesmente cair o dinheiro na conta e aplica. É um pouquinho mais complicado? Mas é melhor. Não é no tempo da entrada do dinheiro do cliente, né? É no tempo da oferta. E aí muitas vezes vocês provisionam isso na primeira alocação e esperam as ofertas para ir fazendo essa alocação com um custo menor. Exato. Sempre que nós montamos uma carteira, além da liquidez que o cliente precisa para o dia a dia, uma reserva de emergência, enfim, aquele dinheiro que tem que estar ali disponível, nós separamos um caixa justamente para esse tipo de oferta. Por quê? A gente não aloca 100% da carteira de cara porque não temos ofertas disponíveis assim todos os meses. E a gente sempre prefere pulverizar as ofertas e pulverizar a taxa. Porque aí você dilui risco e ninguém vai acertar a máxima ou mínima de mercado. Então a gente constrói uma carteira ao longo do tempo para ter uma média de taxa boa, né? Para aproveitar isso aí. Show. O melhor fundo multimercado da plataforma hoje, na sua opinião? XP Macro. Por quê? Porque ele tem uma gestão pensando em longo prazo, quer ser o maior hedge fund do Brasil ou do mundo. A XP investiu muito na equipe ali, gestores da XP Macro. Eu tive no evento em Buenos Aires ali, eu fiquei impressionado. Eles tiveram a oportunidade de fazer uma apresentação. O tamanho que está a gestora, robustez, há quanto tempo eles vêm entregando resultados de excelência. Então, assim, não é porque é da casa o fundo. Muitas vezes o pessoal fala, vocês estão oferecendo o fundo da casa porque é XP. Pra gente é indiferente. Seria até melhor vender um produto de outra casa, porque aí a crítica seria menos agressiva, né? O cliente critica muito mais quando o produto da casa vai mal, né? Sim. Então a gente tem muito menos oportunidade de defesa quando é um produto nosso. Mas enfim, eu concordo com você, eu acho que o XP Macro hoje é o melhor produto. Bob, e falando um pouquinho de mercado. Conjuntura atual, juros no Brasil, juros lá fora. Ontem o Conselho Monetário Nacional abriu um pouquinho a margem de controle de inflação. Fala para mim, o que você está achando? Como que o investidor deve se posicionar hoje? Um investidor conservador, moderado? Qual a melhor alocação hoje para esse perfil? Uma coisa que eu costumo falar sempre nas reuniões com os clientes, e os assessores até começaram a usar isso que eu falo. Hoje nós estamos no fim da festa do juro alto. As taxas que nós temos hoje, daqui pouco tempo não teremos mais. Então, é muito provável que venha corte de Selic no curto prazo. Né? O Boletim Focus fala em Selic a 12,5% para o fim desse ano e 10% para o fim de 2024. Então, quem ficar na pós-fixada, numa taxa, num CDB, numa LCI de banco, está ganhando 1% hoje, mas daqui a um tempo não vai ganhar mais. E aí não vai ter oportunidade de fazer essa troca no patamar de pré que a gente tem hoje. É o famoso risco de reinvestimento. Quando vencer essa LCI, esse CDB, essa LCA, as taxas vão estar muito mais baixas do que estão hoje. Então hoje eu falo para um cliente, pega um pouquinho da liquidez, sobrealoca em algumas linhas, porque lá na frente a gente vai conseguir sair disso muito bem. Então pensando em cenário, o investidor conservador ou moderado, com certeza tem que montar agora uma carteira
que tem um pouquinho de pré, ainda cabe um pouquinho de pré, ainda tem coisa boa. Até quanto exposição em pré? Uns 20%, talvez? Somando pré-nominal e inflação? Sim. Talvez até um pouco mais em inflação. Em inflação. Porque se você sobrealocar a inflação agora, quando você sair de alguns títulos com ágio lá na frente, você vai voltar para o patamar normal. Tá. Se você fizer só no patamar normal, lá na frente você saindo de alguma coisa, você vai ficar subalocado. Então o investidor conservador e moderado tem uma oportunidade ainda muito boa hoje para fazer alocação com taxas ótimas. IPCA mais 7 isento, IPCA mais 6,80 isento, pré de 13,35. Eu notei que os títulos públicos já deram uma realizada, né? Então já chegou a bater lá 6,20, 6,30, IPCA mais 6,20, 6,30, as NTNBs mais longas, mas o crédito privado, em função de tudo que aconteceu com Americanas e tal, o burburinho ali que teve, esse juro está estressado ainda, tem muita empresa com um endividamento muito alto e tal, o mercado de crédito privado ainda não teve esse arrefecimento que teve no estresse dos títulos públicos. É isso mesmo, né? Exato. O título público ele veio primeiro, porque é um ativo que tem pouco risco. Então, uma NTNB longa que nós tínhamos IPCA mais quase 6,30, esses dias eu vi estava IPCA mais 5,18. Fechou bastante. Agora o crédito privado está atrasado ainda, por conta de todos esses pormenores. Nós tivemos Americanas, tivemos Light e alguns outros casos pequenos que estão dentro de fundos, que não saem para o mercado, mas aconteceram. Então, esse medo do crédito atrasou um pouquinho o movimento. Isso é ótimo. Porque a oportunidade está se estendendo. Exato. Nós já vimos no título público o que vai acontecer. Estamos vendo o que vai acontecer com o crédito privado. Então é uma hora boa ainda para alocar, porque o movimento vai ser igual, né? Top. Ô Bob, você falou pra gente que você trabalhou um pouquinho com renda variável, né? Sim. E esse mercado, como é que tá? Você acha que a Bolsa Brasileira hoje é uma oportunidade ainda? Já subiu demais? A gente costuma dizer que quando aparecer na capa da revista lá o Cristo Redentor decolando, geralmente o momento de entrar já foi, né? Olha, juro para baixo geralmente é bom para a Bolsa, né? As empresas ganham fôlego, o crédito volta, o consumidor começa a consumir mais, a liquidez aflora, a liquidez melhora e a economia real voltando e ganhando tração, óbvio, as empresas vão refletir isso e o índice sobe. Então, não acho que tenha subido muito ainda, eu acho que tem espaço, porque o movimento de juros nem começou. Né? Então, os frutos ainda não chegaram. O investidor que é mais conservador segue muito mais numa linha de ativos pré-fixados e atrelados à inflação. O cara que tem um perfil mais agressivo pode fazer as duas coisas, né? Ele pode também se posicionar um pouquinho ali na renda variável, que se o cenário que a gente prevê de queda de juros no Brasil se confirmar, a Bolsa Brasileira deve performar muito bem. A gente está com um preço sobre lucro de bolsa no Brasil próximo de 9, né? Entre 8 e 9. Tá baixo. A média geralmente é acima de 11, né? A média é acima de 11. Então, assim, parece próximo esse número, mas é uma relação do preço médio das ações do índice Bovespa versus percentualmente é bastante. Né? Percentualmente é bastante, exatamente. Existem outras oportunidades para o investidor que é um pouco mais arrojado, além da Bolsa de Valores. Fundos de private equity, por exemplo. São muito bons, né? Excelentes. Então é uma forma do investidor entrar em ativos de economia real antes que esses ativos saiam para um IPO, por exemplo. Que geralmente são os momentos de maior crescimento das empresas, o momento pré-IPO. Eu tenho um fundo desse, que é aquele do Pedro Parente, lembra? Do EB Fibra. EB Fibra. Tá voando. Exato. Tá voando. Então, são fundos para um perfil de cliente que já está um pouco mais desenvolvido ali na parte de investimentos. A gente costuma falar que é realmente um investimento, não é uma aplicação, porque realmente o cliente está investindo em economia real, os prazos são mais longos, mas as perspectivas de rentabilidade são altíssimas, né? Esses fundos têm objetivos, todos eles, não me recordo de algum que tem algo diferente, acima de 30% ao ano é o objetivo de rentabilidade. Então, é uma oportunidade de renda variável em produto novo que a XP está trazendo para o varejo. Não era um negócio que o investidor varejo conseguia acessar. As boletas mínimas antigamente disso aí era na casa de 1 milhão. Hoje o investidor consegue entrar com quanto? Com 10 mil, 25 mil, depende do fundo. Com 25 mil ele já consegue acessar uma mesma estratégia que um investidor institucional. Show de bola. Ô, Bob, a gente podia ficar falando aqui por um tempão, são muitos produtos. Queria te agradecer pela participação aqui. Pessoal, é isso. O investidor nosso hoje tem acesso a uma mesa desse nível técnico. Os nossos assessores têm um nível técnico elevadíssimo, mas além disso eles têm um banker para ajudá-los aqui no dia a dia. Tirem proveito disso. Peçam para os bankers participar da reunião, sempre mais uma opinião que pode ajudá-los no dia a dia.
Acho que é isso. Obrigado, Bola. É isso, bom dia, obrigado. Valeu, galera.